Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Hoje o dia começou bom, muito bom. Estamos com alguns problemas aí, é só risada lá em cima, lá, esses meninos aí. Tá sem internet, ninguém tá conseguindo conectar com ninguém. Tia Zan já falou que não tem espírito de revelação. Aí eu falei que o Wi-Fi tá cortado, por isso que não tem revelação. Então tá difícil, irmãos. Aí um monte de gente querendo imprimir as coisas, não tem folha. Hoje foi bom. Tudo em paz, meus irmãos? Vamos dar as boas-vindas ao visitante, né? Ainda é visitante, né? Porque era para 3, aí deixava de ser, mas faltou, ainda é visitante, né? Então. Tá bom, filho. Obrigado, meu irmão. Ai. Não tem live também não, né, Igão? Porque não tem internet. Tem live? Tá gravado? Sejam todos bem-vindos também, os que estão nos acompanhando aí pela live. Eu vou tentar, irmãos, fazer um negócio aqui. Pera aí, para essa página não ficar girando. Meus irmãos, quem teve contato aí com a palavra de Deus essa semana? Ô, glória! Quem conseguiu ler Gênesis 17? Aí sim, hein? Que bom, irmãos. Parabéns. Vai ser interessante. Eu vou tomar água, que hoje o calor tá bom. Hoje nós vamos ver algumas partes muito interessantes aqui no texto. Irmãos, eu ia falar do Alcorão, mas eu estava estudando um pouco. Ele fala um pequeno trecho de Agar, igual eu comecei a ler com os irmãos na aula passada. Mas eu acredito que quando chegar no capítulo 18 vai ser melhor para a gente conseguir compreender. Porque o Alcorão, ele vai falar algumas coisas de Agar. E ele vai falar mais sobre Ismael e Abraão, entendeu? Então, quando chegar ali no capítulo 18, a qual nós vamos ver realmente ali o nascimento ali de Isaac, perdão. E aí vai ter todo aquele ato que Abraão vai fazer depois, eu creio que vai ficar mais compreensível para os irmãos. Se eu ler agora, eu acredito que vai mais bagunçar do que explicar, entendeu? Porque o Alcorão, ele vai falar, nessa parte de Sara, irmãos, e Agar, ele vai falar o mesmo sistema como nós terminamos a aula passada, tá? Falando que Agar engravidou e Sara começou a debochar, né? Agar começou a debochar de Sara, só que no Alcorão, ao contrário, fala que Sara se irrita por ela ficar grávida e resolve expulsar ela, né, vamos dizer, de todo o contexto ali. Logo em seguida ela engravida e no próprio Alcorão vai falar já sobre Ismael. E vai falar sobre o sacrifício de Ismael, entendeu? Que a gente entende como Isaac, tá? Então eu acredito que lendo o 18 vai ficar mais fácil para a gente conseguir compreender a história. Agora, deixa eu perguntar para os irmãos. A aula passada, deixa eu só atualizar no sistema aqui. O que os irmãos conseguiram absorver da aula passada, irmãos? O que foi que ficou mais claro para os irmãos? Porque lembra que a aula passada nós decorremos os 17 versículos, certo? E teve várias coisas ali a qual nós conseguimos estudar. O primeiro dele foi sobre Sarai, não é isso? Que é Sara, né? Daqui a pouco também vai mudar o nome dela. Mas o que aconteceu com Sara? A partir do momento que ela descobriu ali que... Aliás, primeiro ela faz o quê? Ela oferece o quê para quem? Isso. A caçoar, né? Isso mesmo, perfeito. O anjo do Senhor, lembra? É a primeira vez na Bíblia que nós encontramos uma mulher dando o nome ao Senhor. Lembra que ele fala que o Senhor é aquele que socorre, né? Que veio ao meu encontro em socorro, né?
E aí, o que aconteceu, irmãos? O contexto é esse que vocês pegaram. Deus tinha feito a promessa. O problema é que nós não sabíamos como que ia ser o desdobramento desta promessa, certo? Só que aconteceu. O nosso irmão Jô está correndo atrás das folhas, que as folhas aqui tá. Mas ele falou algo interessante, né, na aula retrasada, que ele quis, ajudar Deus, né, tentar dar uma forcinha para Deus. E aí o que aconteceu? Sarai teve uma ideia mirabolante, que ela falou o seguinte: eu não posso te dar filhos, já estou beirando aí os 80 anos, então quem pode gerar é a minha serva. Tanto na tradição judaica, irmãos, como na tradição islâmica, eles falam isso, que a mulher que não pode ter filho, ela poderia pegar a serva geraria o filho, só que o filho não pertenceria à serva, e sim à sua senhora. Então o que ela faz? Ela entrega Agar aos braços de Abraão, Abraão vai e faz o que tem que fazer, certo? E aí ela engravida. A partir do momento que Agar ela engravida, nós acreditamos, foi o que eu falei para os irmãos, Sarai não imaginaria que o tiro ia virar contra a culatra, né? Ia dar uma invertida no sistema. E aí o que acontece? Por ela, Agar está grávida, ela começa o quê? Caçoar da sua senhora, né? Ela começa a humilhar a sua senhora. Aí a sua senhora chega e ela fala o quê? Abraão, resolve, que Deus coloque a prova entre mim e você. Não é isso que ela fala desse jeito no texto? Até então, irmãos, lembra que eu falei para os irmãos? É o mesmo cenário que nós encontramos em Gênesis com Adão e Eva. É a mesma coisa. Ela vai, pega o fruto, ele prova do fruto, quando vem as consequências, ele joga o fruto para a mulher. Ali foi o mesmo processo. Quando Agar fala assim, agora que Jesus faça justiça entre mim e você, Abraão, por ter o papel de ser patriarca, ele poderia falar, não, realmente eu errei, deveríamos aí esperar no Senhor, mas ele faz o quê? Ele joga a responsabilidade para quem? Para Sara. Fala assim, Sara, a responsabilidade é tua, a serva é sua, faz dela o que você bem entender. O que acontece, irmãos? Movida pelo desejo de raiva, assim, ou pelo sentimento de raiva, ela expulsa, né? Ela começa a humilhar Agar, e Agar vai e foge da presença dela, porque foi tanta humilhação. E nós vemos que aquele poço, ele é a caminho do Egito. Então, como Agar, ela é egípcia, o que ela estava fazendo? Voltando para sua terra. Quando de repente o anjo do Senhor, lembra que nós falamos na aula passada, que o anjo do Senhor ali, e aqui graças a Deus a maioria concordou que ali era o próprio Deus, ele aparece a ela e fala assim, opa, peraí, está errado, não é isso, você vai voltar para sua serva e ainda vai sujeitar a ela. E ele faz ainda outras promessas, não é isso? Quais são as promessas que ele faz para ela? Eita, ia ser o quê? Olha lá que interessante, irmãos, isso é muito interessante, tá? Lembra que as versões dos irmãos ainda foi melhor que a minha, aqui eu falei jumento, né? As versões dos irmãos foram mais concisas, né? Ele era selvagem, ele ia ser uma pessoa de bastante raiva, vamos assim dizer, bravo. E aí o que acontece, irmãos? É isso mesmo, Deus faz essa promessa, mas aí eu pergunto para os irmãos rapidinho, ele faz essa promessa por causa de Agar ou ele faz essa promessa por causa de Abraão? Oh, que bom, irmãos, parabéns, é isso mesmo. Ele faz essa promessa por causa de Abraão, porque ele fez essa promessa para Abraão, certo? Então Deus teria que fazer essa promessa. Lembra que eu falei para os irmãos? Sempre é Deus que vai ao encontro do homem, nunca é o homem que vai ao encontro de Deus. Isso, irmãos, é em toda a Bíblia, tá? Então o que acontece? Tem este cenário, nasce um filho. A partir deste momento, Abraão crê fielmente que este menino é o filho da promessa, porque as mesmas coisas que Deus prometeu a ele, as mesmas não, irmãos, a grande maioria das coisas, Deus promete para Agar. Agar, eu acredito que ela mesma obedecendo Sarai, ela chega contando essa promessa, ela fala assim, Deus me apareceu, Deus fez essa promessa, Deus falou que este menino vai ser como uma infinidade de pessoas que não poderá contar. Creio eu, irmãos, que mesmo nós ali como Abraão, falava, é esse. Pelo costume da época, por tudo. Então, este seria o herdeiro, certo? E lembra, acaba o capítulo 16 com o nascimento de Ismael, né? Que é o final ali, o 15, ó. Agar deu à luz a um filho, a Abraão, e Abraão o chamou, mentira, né, irmãos? Aqui fala Abraão o chamou, mas na realidade quem deu o nome foi Deus, né?
Eu estou brincando, é só para a gente entender. E Abraão obedeceu a Deus e falou o quê? O meu filho vai chamar Ismael. Abraão tinha 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Irmãos, Moisés ele é bem incisivo em datas, tá? Mas para mostrar como que Deus ele é perfeito, tá? Como que Deus do nada ele pode fazer as coisas, tá entendendo? E aí ele acaba com isso. Aí nós vamos começar a leitura do 17. Hoje nós vamos ler do 1 até o 8, tá, irmãos? Porque aqui nós vamos reservar três etapas na qual Deus vai falar com Abraão, Abraão vai falar com ele e no final vai falar a promessa da terra. Ok? Tudo bem até aí? Vamos lá. Gênesis, o capítulo 17, a minha versão é a NAA e depois nós vamos se acertando, ok? Vamos lá. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no discurso das gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra, onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Amém, irmãos? Depois ele vai fazer a outra promessa aqui, que eu vou falar só um pouquinho dela depois, mas é só do 1 até o 8 para a gente conseguir compreender. Pois bem, meus irmãos, nós analisamos na aula passada este contexto ao qual estava acontecendo ali com Agar. Só que depois de 13 anos, nós temos o relato bíblico que Deus apareceu novamente a Abraão, certo? Então foram 13 anos a qual Ismael cresceu, a qual ele se tornou, vamos dizer, um adolescente, e a qual, irmãos, Abraão acreditava fielmente que ele seria o filho da geração, ele seria o filho da promessa, tá? E aí é interessante, irmãos, porque esse intervalo de tempo parece brincadeira, mas 13 anos num contexto familiar são muitos sentimentos que são gerados, irmãos. Aliás, minha filha vai fazer 11 anos. Agora imagina a Mari, acho que já vai fazer 15, né? Vamos pôr 13 anos de convívio, 13 anos de educação, 13 anos que o pai estava apresentando toda a sua riqueza para ele. E de repente, irmãos, Deus chega e aparece para ele de novo, falando coisas que até então poderia se suar, falar, mas como, Senhor? Mas olha que interessante, irmãos, a obediência de Abraão, né? Quando a gente pega o primeiro versículo, que fala assim, versículo 1. Quando Deus aparece a Abraão na idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele. Esse tipo aqui, irmãos, nós chamamos na teologia de teofania, que é uma ideia de que Deus se revela ao homem. Aqui nós não podemos afirmar como foi que Deus se revelou a Abraão. Se foi em sonho, se foi pessoalmente, até este momento, tá? No 18 vai ficar mais claro. Mas se foi uma visão, se foi uma conversa, se foi um sonho, nós não podemos afirmar. O que podemos afirmar é que Deus apareceu a ele. E esse aparecer não quer dizer que foi pessoalmente, tá? É uma conversa, é algo assim. Como também pode ser pessoalmente. Mas eu acredito que aqui não, porque foi o que eu falei, no 18 vai ficar mais claro ele como pessoa, tá? Se fosse antes, eu creio que Moisés também relatava aqui. Mas só para os irmãos entenderem que essa aparição, muitas das vezes, não é sinônimo de pessoa física, tá? É só voz, sonho, coisa parecida. Ok, meus irmãos? Tá muito rápido? Tá começando a... Então tá. E ele fala o seguinte, irmãos, olha que interessante, ele fala assim, eu sou o Deus
todo-poderoso. Nessa palavra todo-poderoso, irmãos, o que acontece? É a primeira vez na palavra do Senhor que vai aparecer essa palavra todo-poderoso. Os irmãos sabem em hebraico qual é o significado do Deus todo-poderoso? El Shaddai, tá? El Shaddai significa em hebraico todo-poderoso. Aí a resposta do Mateus na aula passada, mas Rafa, por que né, Agar deu nome e Abraão? Foi uma pergunta interessante, irmãos, a qual eu estava analisando. E Abraão, ele dá praticamente 3 nomenclaturas para Deus. Ele fala do Yahweh, né, que eu sou, que Deus se revela a ele. Ele vai falar do El Elohim e ele vai falar agora de El Shaddai. Só que é interessante nesse El Shaddai porque não é Abraão que dá nome para Deus, é Deus que vem e se apresenta como um Deus todo-poderoso. Para os irmãos entenderem melhor, vamos abrir, quem pode aí para a gente ler e ajudar? Êxodo 6, 3, capítulo 6, versículo 3. Quem achar aí, por favor. Êxodo 6, 3. Porque a partir deste momento todo-poderoso, que é o Deus El Shaddai, a vai ler, todo o restante do Velho Testamento vai se apresentar como Deus todo-poderoso, como El Shaddai, entendeu? A sigla Yahweh, que nós entendemos que é o Eu Sou, que é o nome de Deus, né? Eu sou e não há outro além de mim, que é Yahweh, depois eu posso trazer para os irmãos. Mas o El Shaddai vai aparecer muito, não só ali, mas vai aparecer com Jacó, vai aparecer com as tribos e aí sucessivamente. Então este nome é o que vai ficar mais apresentável a partir deste momento. Só que é a primeira vez que aparece este nome na Bíblia, tá? O El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele Deus onipotente que se revela ao seu povo. Pode ler, Má, por favor. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso. Interessante. Mas pelo meu nome, o Senhor não me revelei a eles. Você viu? Não, é só isso mesmo. Para mostrar o quê? Que a partir deste momento, Deus já começa, Gênesis 6:3, Êxodo 6:3, já começa a falar: eu sou o Todo-Poderoso. Porque, irmãos, o que os irmãos entendem quando Deus fala assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso? Autoridade máxima. O que mais, irmãos? Já falou tudo, né? A gente nem, tipo, máximo é máximo. Mas é o que, irmãos? A onipotência de Deus. Isso, irmãos. Hoje, graças a Deus, nosso irmão Igor está ali. Está na técnica ali, ajudando o Fê. Está meio conturbado, mas Deus vai clarear ali o ambiente ali. Quer falar, filho? Por favor. Rafa, eu tenho uma dúvida, é rapidinho. Eu sei que ainda a gente nem vai entrar nesse capítulo, tá. Só que é por causa dele que eu tenho dúvida. Beleza. Você falou que Abrão ainda não sabia que Ismael não era a aliança que Deus tinha com ele. Não é que ele não sabia, né? O sentimento de pai por aquele... Porque pensa assim, ó, Abraão já teve... Com essa aqui, ele teve 2 frustrações, tá? Qual foi o primeiro que ele pensou que seria o herdeiro da promessa? Eliezer. O empregado lá. Isso, né? Eliezer. Aí o que Deus faz? Deus aparece para ele de novo, né? Porque ele pensava que seria Eliezer, não é? Sim. Porque servo. Ele aparece e fala assim, não, Abraão, você não está entendendo. Eu vou te dar um filho de você, não um Damasceno. Você está entendendo? Beleza. Aí o que acontece? Ele engravida a concubina, vamos assim dizer, tá, irmãos? E aí gera Ismael, ok? Certo. Neste momento do intervalo do 16 para o 17, no começo aqui só, tudo leva a que Ismael era o filho da promessa. Porque se não fosse isso, no começo do 17, Deus não apareceria para ele de novo. E reafirmaria uma promessa, tá entendendo? Sim. Continua aí, por favor. Mas a minha dúvida é porque começou quando eu li a partir do 16. Do 17, quando começa no 15, que Deus aparece de novo para Abraão e muda o nome de Saraí para Sara. Isso. Só que aqui nesse diálogo que Deus tem com ele, ele só fala que Sara vai ter um filho que vai vir dela, certo, que vai abençoar, que ele também vai ser pai de nações e tudo isso, e gerações. Só que aí no 17 ele se prostra no chão com os rostos, e no 18 ele vai e fala: quem dera que Ismael viesse sobre a sua bênção. Isso. Deus ainda não falou que Isaac seria a aliança que Deus teria com ele, que a aliança seria dele. Mais para frente que ele vai falar disso. Boa pergunta. Mas tá entendendo? Olha que interessante.
Aqui dá a entender que ele já sabia que Ismael não era o filho da promessa. Vamos lá, olha que interessante isso. É que você já adiantou um pouquinho o processo, mas eu vou pegar, permita-me os irmãos adiantar um pouco para depois retroagir, tá? Não vai ficar muito confuso não, vamos lá. Pensa comigo, quem era de fato a mulher de Abraão? Deus tinha feito a promessa, não tinha feito a promessa? Quando Sara engravida, porque ela engravidou um pouco acima, certo? Porque ele fala, Senhor, pode eu com 100 anos? Quando ela engravida, peraí. Minha mulher era estéril, agora ela está grávida. Deus tinha prometido algo lá atrás. Está conseguindo? Vamos aqui, irmãos, tentar raciocinar que nem Abraão. Porque a história contada é fácil de entender. O problema é quando nós estamos na história. Está entendendo? Então vamos lá, até 13 anos, meu irmão, o menino crescia e tudo aqui. De repente, Deus aparece, lembra? Deus aparece e fala, é isso, isso, isso. Daqui a pouco vai ter um diálogo mais profundo com eles, certo? Lá no 18, Sara vai chegar a caçoar. E Deus, por estar ali como um homem, a Bíblia deixa muito claro isso, ele fala, por que você está caçoando? Sara estava lá do outro lado. E o anjo fala, Deus fala, mas por que você está caçoando? Você não tá acreditando que eu posso fazer? Está entendendo, Mateus? Eu vou tentar não pronunciar os apelidos aqui, é uma briga, irmãos. Mas por que, neguinho? Mateus, naquele momento muda a concepção de Abraão. Porque o que era infértil passou a ser fértil. Então a concepção dele falou, peraí, mas tudo aquilo que eu imaginava, por isso, irmãos, que eu tenho que ler o Alcorão para os irmãos. É interessante isso para nós entendermos. Porque tudo aquilo que nós associamos a Ismael ou a Isaac, é Ismael. Por isso que quando nós vamos conversar com pessoas aí fora, nós vamos compreender do jeito. Porque assim, irmãos, o islamismo está crescendo de forma avassaladora. Porque o islamismo não é bagunçado que nem o evangélico. O islamismo, ele tem ordem. E eu vou falar um pouco isso depois, sobre a escola de Antioquia e a escola de Alexandria. O islamismo tem ordem. Por exemplo, lembra, os irmãos vão lembrar disso, quando eles caçoaram do Islã lá na França, que eles explodiram metade de Paris lá, modo de dizer. Os irmãos lembram disso? Fizeram uma caricatura com Maomé? Os irmãos lembram disso? Ou não lembram? Eles fizeram uma caricatura com Maomé. O que aconteceu? Começaram a explodir meio mundo lá. Por causa de respeito sobre a religião. Obrigado, pastor. Como se você pegar um russo ortodoxo, o irmão sabe o que é a palavra ortodoxia? Ortodoxia é você acreditar com razão. Você acreditar aquilo como a sua fé e você não abrir mão disso. É um crente ortodoxo. Ele não abre mão daquilo que ele acredita. Está entendendo? Se você pegar um cristão ortodoxo, russo, você pode vir com qualquer tipo de história, ele não vai acreditar. Ele vai acreditar na literalidade do texto. Se o texto fala isso, é isso e pronto. Estão conseguindo compreender a diferença? Nós do Ocidente, por causa do protestantismo ocidental, nós ficamos mais liberais. Estão conseguindo compreender? Os irmãos, aí falando nisso, eu parei nessa pergunta e não falei para os irmãos na aula passada. Os irmãos sabem o que significa o nome protestantismo? Nós somos protestantes ou somos católicos romanos? Por que nós somos protestantes? Boa. O Igor falou, o Mateus falou. O nome protestante, irmão, significa protestar por algo. Quem foi que protestou por algo lá atrás, em 1517? Martinho Lutero. Martinho Lutero, irmãos, ele era um monge. Ele era um monge agostiniano, da linhagem de Agostinho, para a gente poder entender. E aí ele vem e lê Romanos. Lembra da fé lá, Romanos 1? Eu vou lembrar, irmãos, calma, que agora deu um bug com outra coisa. Mas o justo viverá pela fé. Lembrei. O justo viverá pela fé. Ele acreditava, que nem o nosso amado pastor Fana acreditava, que pelas obras é que nós seríamos salvos. Fazendo as coisas, que é isso que a Igreja Católica muitas das vezes prega, né? E aí o que aconteceu? Ele falou, o justo, só dando um parênteses para os irmãos entenderem, para a gente continuar a aula. Quando ele lê Romanos, que ele fala, o justo viverá pela fé, ele fala que naquele momento os olhos dele se abriram. E ele viu que não era o fato dele fazer obra,
Mas Jesus já tinha levado tudo sobre si. E aí ele começa ali, mais à frente, ele começa a protestar. A forma dele qual que é? Lembra? O Igor, quantas são as teses? Quantas teses Martinho Lutero? 95. As 95 teses de Lutero, que é algo de protesto. Quando eles levam Lutero para lá, para ser... Na realidade, eles queriam matar Lutero. Lutero chega e fala assim, naquele mesmo concílio, ele fala assim, eu creio que isso vai acontecer com muitos irmãos. Vocês até um trocadilho, né? Ele fala assim, a minha mente está cativa à palavra de Deus. Se vocês me apresentarem algo que esteja em concordância com a palavra, eu me retrato com vocês. Do contrário, é a palavra. A partir deste momento, existe, irmãos, a reforma protestante, que é que os irmãos vão entender mais para frente. Por isso, irmãos, nós somos protestantes, porque nós protestamos por algo. Nós protestamos com a Igreja Católica perguntando o porquê de tudo isso. Por que de indulgência? Por que de meios para poder chegar a Deus? E o protestantismo ocidental teve essa certa liberdade. Que é qual liberdade? De nós conseguirmos estudar a palavra tranquilamente, temos direitos que nos protegem, está entendendo? Muito diferente do Oriente, irmãos. A qual, por exemplo, o próprio Islã não tem a liberdade de estudar o Alcorão do jeito que os brasileiros têm a liberdade de estudar a Bíblia. Principalmente as mulheres. Estão conseguindo compreender? Então, para nós, por sermos protestantes, irmãos, é um passo muito grande, tá? Foi uma valia muito grande. Só que, infelizmente, enxergaram liberdade demais, tá? Como eu ia deixar claro para os irmãos, quando os irmãos, na ministração passada, lembra que a França foi o primeiro país a tornar o aborto na Constituição? Irmãos, para os irmãos entenderem, a França foi um dos primeiros países a aderir à reforma protestante. João Calvino, ele era francês, como tantos outros. Hoje os teólogos perguntam o porquê que está acontecendo tudo isso com o Ocidente. Porque o Ocidente foi o berço do cristianismo. Aí, lembra a versão da reforma da França? Libertar, igualitar, qual é o outro? Os irmãos lembram? Fraternité, olha, eita. Igualdade, liberdade e fraternidade. Está entendendo? Mbappé, fraternité, que é fraternidade. O que é isso, irmãos? Ele acreditava que esses pilares é o que levaria a sociedade. A liberdade tem seu preço, irmãos. E dessa vez foi cobrado na França. Cristão, irmãos, eu já vivi falando isso para os irmãos. Cristão é pró-vida. Pró-vida, tá? Nós acreditamos que, até o nosso Código Civil brasileiro estão tentando mudar. Nós acreditamos que a partir da concepção, aquele feto, a Mar pode até explicar melhor, já tem vida, não é isso, Mar? É nascituro. Ele já tem direitos. O próprio feto já tem direito. E esses ativistas, muitas das vezes são filhos de mães que poderiam abortar e não abortaram. E hoje eles estão causando intriga na sociedade. Mas amém. Tudo isso, neguinho, para falar sobre Abraão. Que ela engravidou, tá entendendo? Ele já encarretou uma coisa com a outra. E ele já começou a acreditar na promessa. Mas nós vamos ficar mais claro, vai ficar mais claro para frente. Por enquanto, nós estamos aqui, irmãos. O Deus sou todo-poderoso. O que significa o Deus todo-poderoso? Em hebraico? El Shaddai. Isso, irmãos, El Shaddai, Deus todo-poderoso, a qual ele mostra a sua onipotência. Todo-poderoso não dá margem para mais nada. Ele é o todo-poderoso. Ponto e vírgula. Não tem mais o que acrescentar, não tem mais o que tirar. Ele é o todo-poderoso. E por que, irmãos, que ele é o Deus todo-poderoso? Ele tem o domínio sobre todas as coisas. E por que Moisés fez questão de colocar aqui como Deus todo-poderoso nessa parte do texto? Quem leu 17 vai entender. Boa, gente, é isso. Presta atenção, o narrador, ele deixa muito de si no texto. Está para acontecer algo interessante. Moisés precisa prender o povo na leitura. Então ele fala assim, o Deus Todo-Poderoso vai trazer vida aonde não existe vida. Sara era estéril, irmãos, ela era um terreno infértil. Mas mesmo com toda a idade, o Deus Todo-Poderoso ia fazer algo. Sabe por quê? Vamos continuar na leitura. Ande na minha presença e seja perfeito. Olha que interessante, irmãos. Eu fui anotando aqui. Se meu computador ligar, né, irmãos? Eu estou com esse negócio de proteção de tela.
Ele coloca aqui, eu dividi em 4 pontos. O primeiro ponto é o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. O segundo ponto é o seguinte: ande na minha presença e seja perfeito. Nos mostra que Deus requeria de Abraão uma aliança, um compromisso com ele. Porque assim, irmãos, desde o começo aqui do Gênesis 15, Deus não fez uma aliança com Abraão? Fez ou não fez? Uma aliança, irmãos, ela requer 2 partes, é ou não é? Se eu estou fazendo uma aliança com o Ronaldo, nós não temos requerendo 2 partes? É ou não é? Vamos pegar mais claro, nós casamos, aqui os irmãos, a grande maioria é tudo casado, certo? Exceto o Igão ali, vamos dizer. Quando nós casamos, nós não fazemos um compromisso de ambas as partes? Ou não é? É ou não é, irmãos? Uma aliança, ela tem começo? Uma aliança, ela tem começo? Mas ela também não tem fim. Tem ou não tem? Por isso que ela é uma aliança, né? Aí algumas irmãs falam, Jesus, ô aliança difícil essa, né? Ou alguns irmãos também falam, ô aliança difícil, né? Mas por quê, irmãos? Requer 2 partes. Nessa aliança que Deus está fazendo com ele, ele fez uma aliança com Abraão, são 2 partes, não fez? Agora Deus está falando a parte dele do processo. Eu faço ali, Abraão, eu fiz uma aliança com você, só que agora eu vou falar a minha parte da aliança. Está conseguindo compreender? Aliança, Deus tomou como todo-poderoso, ele vai falar assim, eu vou falar a minha parte. Os casais, quando se casam, eles não fazem um juramento? Prometo amar. Isso, irmã, essas são as minhas condições. Vamos supor que eu vou fazer um trato, uma aliança com a Gilmara, vamos supor uma casa. Eu vou citar as minhas condições para a Gilmara. Quer falar, Ivetinha? Não? As minhas condições com a Gilmara. Deus chega e fala assim, Abraão, eu apareci para você, é o seguinte, eu sou o todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. Mas aqui é impotência, então ele é onipotente. E ele fala assim, a primeira parte da aliança que eu requero de você é o seguinte, ande na minha presença. Segunda parte, seja perfeito. Seja perfeito. Irmãos, aí que é gostoso nós entendermos a Bíblia. O que os irmãos entendem como perfeição? Obediência. Beleza. Obediência eu quero e não sacrifício, não é isso? Obediência. Pelos relatos de Deus, mais para frente, Abraão vai conseguir ser perfeito? Porque ele está em condição humana. Mas preste atenção que quem está falando não é Abraão, é Deus. E Deus conhece as limitações do ser humano. Só que nós temos um trato com ele, irmãos. Nós temos um trato com ele. E ele fala, ande na minha presença. O que Jesus fala para nós? Eu gosto sempre de lembrar isso do pastor, irmãos. Vamos supor aqui, Deus tem um guarda-chuva, Jesus tem um guarda-chuva. A graça é o guarda-chuva. Tem pessoas que estão se molhando. Mas quem anda na presença de Deus, de Jesus, ele está dentro anda na minha presença. Segundo, seja perfeito, santifique-se, procure santificação, busca. Porque, irmãos, quando nós começamos a buscar ao Senhor, automaticamente nós estamos tentando ser perfeitos. Não que nós vamos ser perfeitos, não é isso. Mas, por exemplo, a Roseli, ela ora, jejua, ela busca a presença. Irmãos, o diabo vai ter tanta fúria para a Rose, mas a Rose, por estar buscando, ela não vai pensar em pecado. Ela vai buscar o que? A presença de Deus. Eu estou falando a Rose, mas é todos nós. Eu estou usando exemplos aqui. Quando você está orando, irmãos, quando você está jejuando, quando você está louvando, quando você está buscando, a sua mente não para pecar, porque você está em conexão com Deus toda hora. É isso que Deus está falando a Abraão, é o seguinte, você vai ter que andar na minha presença e seja perfeito. Estão conseguindo compreender? Pode falar, Mateus, por favor, meu querido. Solta o verbo, fala aqui. Falando agora, olha que interessante. Isso, anos atrás, o próprio Deus falando para Abraão para ele ser perfeito. Aí, o Espírito Santo ministrando na minha mente, eu lembrei de Mateus capítulo 5, quando Jesus está no monte de sermão, lá no monte, dando aquele sermão que ele fala, bem-aventurado, tal. No último versículo, que é no 48, ele fala, portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que estás no céu. Irmãos, vocês estão vendo como a Bíblia, ela é a melhor intérprete dela mesma? Vocês estão conseguindo compreender? É o mesmo Deus agora aqui encarnado,
É o mesmo Deus. E Ele está instruindo quem? Os seus discípulos. A mesma coisa que Ele fez lá atrás com Abraão. Lembra? Irmãos, Deus não tem tempo. Nós temos tempo. Deus não tem. Ele poderia estar falando ali, mas Ele poderia estar falando, nossa, foi ontem que eu estava falando com Abraão. Modo de dizer, tá, irmão? Só para a gente conseguir compreender que Deus está além de nós. Ele poderia estar falando, nossa, hoje de manhã eu falei com Abraão, agora estou falando aqui com vocês. Foram mais de 4.000 anos de história, irmãos. Tem noção do que é isso? E a mesma coisa, seja perfeito, é o mesmo Jesus, é o mesmo Deus. E aí ele continua, quando você lê no hebraico, irmãos, quando fala assim, ó, na minha presença, dá uma conotação de falar assim, ó, você estará sempre adiante de mim. Sempre adiante de mim. Para que você possa olhar nos meus olhos e ver que eu sou esse Deus Todo-Poderoso e que vou trazer as bênçãos a você. Está conseguindo compreender? É sempre diante de mim, sempre diante de mim. E é interessante, irmãos, porque na outra parte, ele vai falar assim, ó, seja perfeito, ande diante de mim, na presença de Deus. Na presença de Deus. Ele não está falando aqui, irmãos, na minha presença. Ande na presença de Deus. Ande na... Ou uma dosezinha de pretinho, eu quero, por favor, filho. Ande na presença de Jesus. Irmãos, é tão interessante porque esse andar na presença foi um dos fatores crucial na reforma protestante. Eu anotei aqui, é bom, irmãos, porque o estudo é um oceano sem fim. Você vai estudando. Existe uma frase em latim chamada assim, ó, curandeu. Curandeu, não é curandeiro, tá? É curandeu. Deu, os irmãos sabem em latim o que significa deu, né? O que é deu? Deus. Deus. Curandeu. Curandeu, na reforma, todo mundo falava isso, porque o latim era muito forte. O latim era a língua culta da época. Curandeu significa o quê? Na minha presença. Nós só vamos nos fortalecermos, irmãos, estaremos fortalecidos, perdão, quando nós andarmos na presença de Deus. Quando, pode falar, minha querida. Rapaz! O Anderson escreveu o latim aqui, irmãos. Eu vou até tomar um pretinho aqui agora. Obrigado, Piscite. Palmas, irmãos. Palmas para o Piscite. Dessa vez, ó, eu vou falar para os irmãos. Glória a Deus. Falou do El Shaddai que eu vi ali também. Isso mesmo, Piscite. É bom, irmãos. Eu fico feliz com todos vocês. Eu estou vendo que os irmãos estão tendo contato com a palavra. E vão ser pessoas que vocês vão ter que desaguar essa fonte, irmãos. Lembra que eu falei, conhecimento não é para nós, conhecimento foi feito para desaguar. Eu sou um eterno aprendiz, irmãos. Eu coloquei esses dias atrás na minha Bíblia uma frase, minha Bíblia é marronzinha, irmãos, tudo que é tipo de frase eu vou escrevendo. E eu coloquei ali porque eu tenho um contato mais com ela, que é a que eu mais leio. E eu coloquei assim, ó, quem não senta para aprender, nunca poderá levantar e ensinar. Se eu não sento para aprender, irmãos, eu não posso chegar aqui e ensinar os irmãos. E eu aprendo muito mais com os irmãos do que os irmãos comigo. As perguntas, que nem a pergunta que a irmã Gonçala falou do anjo, a pergunta, é com o Gessé, irmãos, ora pelo Gessé, tá, irmãos? Quando é um, é outro. Tá difícil essa família aí, viu? Nós vamos ter que fazer. E agora é 2. Eu estou brincando, tá, irmãos? É que eles tiveram os compromissos deles, eu falo para poder atiçar. Mas quarta-feira, irmãos, nós tivemos, eu vou falar nessa parte lá no final da aula, mas foi uma coisa tão gostosa lá em casa de estudo. A Juliana caiu um pouco endemoniada, a gente teve que orar lá. Estou brincando. Brincadeira. O Gessé também, fala aí, Fê. A batalha foi forte lá, né, Fê? O Gessé falando que não é Deus que escreve o nome no livro da vida. Irmão, ora. Ora, porque está difícil. Estou brincando, tá, irmãos? Então, assim, curandeu, andar na presença de Deus, curandeu, na presença de Deus. Isso permeou em toda a reforma protestante, irmãos, porque nós só somos crentes verdadeiros quando nós andamos na presença de Deus. Sem a presença de Deus, irmãos, nós somos uma presa fácil para o inimigo. Porque quando nós, o que Paulo fala? Resistir ao diabo. Obrigado, é que eu já até cortei, porque eu ia falar do curandeu, a baianinha já vai mais à frente, né? É isso aí, mano. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus é o quê? Curandeu, andar na presença. Porque o diabo, irmãos, nós só vamos resistir o diabo se nós estivermos alicerçados. Então, sujeitar a Deus é o quê? Obediência, é andar na presença dele, não é isso?
O andar na presença de Deus é renegarmos a nós mesmos. Porque a presença de Deus é santificação. E quem gosta de santificar aqui? Está entendendo? Então nós somos presa fácil. E aí ele continua, obrigado. Agora, rapaz, eu vou falar para vocês, eu estou feliz com vocês, é sério. É sério, irmãos, é sério. Porque ele está falando o quê? Aí eu coloquei aqui, ó, curandeu, né? Seja perfeito, seja íntegro, obedeça a tudo o que eu lhe disser. Porque eu sou o Todo-Poderoso, e todos devem obedecer-me, respeitar-me, temer-me e adorar-me, em pensamento, palavras e ordem. Foi o que eu coloquei aqui. Por quê, irmãos? Se nós andamos na presença de Deus, nós vamos obedecer. Se nós andamos na presença de Deus, nós vamos respeitar o Senhor. Se nós andamos na presença do Senhor, nós vamos temer ao Senhor. Se nós andarmos na presença de Deus, nós vamos adorar o Senhor. Se nós andarmos na presença do Senhor, nossas palavras e nossos pensamentos vão estar ligados no Senhor. Está conseguindo compreender? E tudo isso aqui, seja perfeito, né? E ande na minha presença. E aí é interessante, irmãos, porque vai para o terceiro tópico, que aí ele fala assim, ó, o versículo 3. Terminando o 2. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Opa, peraí. Aqui os irmãos entendem que é uma nova aliança ou que Deus está reconstruindo a aliança que ele fez lá atrás? Maravilha, já pegou metade do que eu escrevi aqui. É isso mesmo, irmãos. Ele está o quê? Lembrando. Falando assim, ó. Olha lá, ó. Farei uma aliança entre mim e você. Lembre, irmãos, uma aliança requer dois compromissos, ou um compromisso mútuo entre duas partes, não é isso? E ele está falando a parte dele, certo? Farei de você uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Aí, irmãos, até aqui, pegando o gancho do Mateus, eu ainda imagino que Abraão ficou feliz pensando que era Ismael. Porque foi a mesma coisa que Deus falou a Agar. Lógico, irmãos, mais para frente nós vamos ler Gálatas 4, igual o Fê falou na aula passada. Mais à frente, para ficar mais claro, tá? Mas até este momento, nem sonhava em ter Isaac ainda. E mesmo Deus, igual a Má fala, mesmo Deus reafirmando essa aliança, não sabe ainda o tipo da aliança, porque é muito igual, irmãos, o que ele falou para Agar. Olha que interessante, olha que interessante. Vai afunilando mais ainda, irmã. E Deus, ele é perfeito, tá? Não existe imperfeição em Deus. Vamos continuar a leitura, por favor. E descendência muito numerosa. Então, graças a Deus, eu não vou dar essa explicação, que os irmãos já pegaram. Não é uma nova aliança. Irmãos, está muito rápido? Sem brincadeira. Se tiver, eu vou pausando mais. Está tranquilo? Compreensível, irmãos? Então tá. Vamos lá. Aí ele fala assim, ó. Uma descendência muito numerosa. Se você for olhar a Bíblia um cantinho atrás, foi a mesma coisa que ele falou para Agar. Não foi? Descendentes que você não vai conseguir contar. Mas aí que está interessante. Olha que interessante o 3. Abraão se prostrou com o rosto em terra. E Deus continuou falando. Irmãos, os irmãos já viram como que os muçulmanos oram? Põe o tapetinho e põe a... Os judeus, irmãos, desde aquela antiguidade, eles oram a mesma coisa, porque é um gesto de total humilhação. Lembra os grandes reis que a gente assistiu no filme, que eles vão chegar na presença do rei, eles se prostram de tal maneira que fala assim, ó, eu sou um nada, com testa no chão, é assim, irmãos. Aliás, muitos cristãos oram assim, né, com a testa colada no chão. É ruim, eu não indico para a Marília e para a Ju, porque elas sofrem de enxaqueca, e a pressão no cérebro vai maior, né, porque você se prostra, a tendência é a cabeça doer mais, mas é um gesto de humilhação. Olha aqui, irmãos, ele fez o que? Ele se prostrou com o rosto em terra, com a testa no pó, Senhor. E aí Deus continua falando para ele, olha o 4. Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Irmãos, pergunta aos irmãos, qual foi a parte de Deus nessa aliança? Lascou. Mas ele falou o quê? Eu sou o Todo-Poderoso e eu vou te fazer uma promessa. Você vai ser pai de muitas nações. E qual era a parte de Abraão?
de Abraão? Abraão teria o quê? O que Abraão teria que fazer? Andar na presença do Senhor e obedecer ele, né? Ser reto. Essas seriam as condições de Abraão. E aí vai vir isso, uma glória a Deus. Perfeito, que vai ser uma coisa que vai mudar a nossa aula. Estou tentando correr porque vai ser uma coisa interessantíssima. Aliança boa, mano. Glória a Deus. É a aliança, cara. A promessa pode parecer a mesma. Mas não tem essa palavra aliança, cara. Na sua palavra, na sua Bíblia? Não, tanto na promessa que ele fez para Agar. Fala no microfone. Tanto na promessa que ele fez para Agar, versículos atrás, quanto agora. A promessa é parecida. Então. Ele só falou que a descendência vai ser grande e numerosa. Mas aqui foi ao contrário. A minha aliança, depois ele vem com descendência. Não, olha que gostoso, neguinho. Mateus, desculpa. Irmãos, quem está na live, eu tenho essa intimidade. Não vão me processar por causa disso, pelo amor de Deus. Hoje a gente está no muito mimimi, né? Presta atenção, filho. Ismael saiu de quem? O sêmen foi de quem? De quem? É isso que nós temos que compreender. Assim, lembra que eu falei, irmão, que nós somos bereanos, nós procuramos a verdade, certo? Para nós a verdade absoluta é a Bíblia, não tem como. Só que tem irmãos nossos, vamos assim dizer, que pensam muito igual a nós. Muito igual a nós, mas não são igual a nós, tá entendendo? É igual o João fala, tá entendendo? Eu tô aguçando isso para os irmãos, é proposital, irmãos. É para os irmãos verem que tem pessoas que pegam o mesmo Deus, pegam o mesmo Abraão, só que na parte da promessa, igual o Fê falou, nós vamos ler Gálatas 4, eles mudam a promessa. Aqui, até então, Deus ainda não tinha falado, ó, Isaac é o seu filho da promessa. O que Deus, até esse momento, calma, tá? Até o 4. Ele está falando o quê? Cara, é isso. E mais para frente vai ter um fator agravante, igual a Marre lembrou, vai ter uma circuncisão. Olha que interessante, irmãos. E quem ele vai circuncidar primeiro? Quem? Ismael, velho. Ó, velho, olha, eu tô todo cheio de intimidade hoje, né? Ismael. E a aliança não é perpétua? Olha que... Nós vamos chegar lá, tá, irmãos? É só para aguçar. Então ele faz o quê? Ele fala assim, vamos lá, Mateus, ó. Prostou com rosto em terra, e aí Deus continua falando, ó, minha parte de novo. Ó, quanto a mim, Deus, esta é a minha aliança com você. Você. Não falou filhos ainda. Você. Então pensa como Abraão até aqui só. Até nesse momento. O que os irmãos entenderiam aqui? É Ismael. Por enquanto é Ismael. Não tem como provar que não é. Porque só tinha ele na jogada. E aí ele continua. Presta atenção. Você, mais uma vez ele está falando. Você será pai de muitas nações. Nações. Está no plural aí, irmãos? Me ajuda aí. Eu preciso que gravou um almanaque ali, gostei. Nações, não é isso? O que os irmãos entendem aí com nações? É uma só nação? São quantas? Muitas nações, não é isso? É ou não é? É muitas nações, não é? Irmãos, vamos lá, eu coloquei aqui, ó, nações. De fato, saíram muitas nações de Abraão. Fora os israelitas, saíram os ismaelitas, que são descendentes de Ismael. Saíram os edonitas, certo? E saíram os descendentes de Quetura. Quem é Quetura? É a próxima esposa de Abraão. Está conseguindo entender, irmãos? Então, assim, de fato, saíram muitas nações. Deixa eu colocar aqui. De fato, saíram muitas nações de Abraão. De Abraão, no caso, né? Como Quetura. Só que olha que interessante, irmãos. Aí eu coloquei aqui que agora eu vou mexer um pouco com os irmãos sobre literalidade. Graças a Deus que a aula de quarta me ajudou muito. E literalidade e alegoria. Tá, irmãos? Vamos lá. Eu estou tentando, depois eu destravo isso aqui. Antigamente, irmãos, depois que Jesus subiu aos céus, tiveram os apóstolos, eles escreveram o Didaquê, logo em seguida, existiu 2 escolas. Eram as faculdades que todo mundo queria estudar. Todo teólogo queria estudar, se pode assim dizer, tá? Existiam 2 escolas antigamente. Existia a escola de Antioquia e existia a escola de Alexandria, tá? Antioquia foi onde os cristãos, onde os discípulos foram chamados o quê? A primeira vez, não foi?
Então, existe a escola de Antioquia e a escola de Alexandria, tá? O que acontece, irmãos? A escola de Antioquia, ela ficou com a literalidade do texto. A escola de Antioquia, ela falava assim, o texto fala isso, então é isso. Se está falando que A é mais B, A é mais B. Fidedigno aquilo. Lógico, irmãos, é bem mais profundo, eu estou falando porque a gente tem que resumir. Já a escola de Alexandria, ela aplicou uma coisa na Bíblia, que não existia a Bíblia ainda, mas aplicou algo chamado alegoria. Os irmãos veem no carnaval, lógico, ninguém assiste, mas estou dizendo, não chama alegoria? É uma ilustração, não é isso? É uma coisa de se ilustrar, não é? O que acontece, irmãos? Os irmãos de Alexandria, eles por estarem no Egito, eles adotaram a cultura grega. O grego, irmãos, era aqueles que fantasiavam as coisas. Lembra que os deuses e tudo aí mais? O que eles falaram? Alexandria. Tem coisas na Bíblia que nós temos que aplicar a alegoria para a gente conseguir entender o texto. Você está conseguindo entender? Um exemplo claro para que nós possamos mais ou menos pensar. Apocalipse, irmãos. Se você for desenhar o que João viu, pela literalidade, meu irmão, impossível. Mas mesmo com alegoria, você não consegue imaginar, mas você tem mais ou menos uma noção da forma. Está entendendo? Você está tentando trazer uma ilustração para que nós possamos compreender o texto. Por exemplo, teve um rapaz que o Igor me mostrou, mostrando a visão de Ezequiel, capítulo 1, aquele monte de olho, aquela coisa girando. Aquilo é uma alegoria, irmãos. É uma alegoria, é uma ilustração. Por que eu estou falando dessas duas escolas? Justamente por causa disso. Quando você pega esse texto aqui, irmãos, a promessa, ela está além disso aqui. Ah, Rafael, como assim? As nações aqui não era de fato só os descendentes legítimos de Abraão. Existem outras pessoas que vão entrar nessa nacionalidade também. Os irmãos estão conseguindo compreender? Se for, vou repetir, tá, irmão? Por favor, irmãos, levanta a mão se não tiver. Se for pela literalidade do texto, as nações aqui seriam só aqueles descendentes de Abraão sanguíneo. Mas nós vamos ver mais à frente que não é só sanguíneo. Vai existir um apóstolo no Novo Testamento que vai falar outra coisa. Outra coisa que nós lemos aqui também várias vezes, que nós, pela fé, também somos descendentes de Abraão. Então, quando o texto fala que pai de muitas nações, não é de fato só os descendentes de Abraão, porque nós também somos descendentes de Abraão pela fé. Perguntas até aqui? Irmãos, os irmãos estão muito quietos, isso me assusta, é sério. Ou não estão entendendo nada, porque eu vou fazer as perguntas, ou não estão entendendo, ou estão falando, Rafael, tá tranquilo. Quer um exemplo claro? Marília, por favor, minha querida, lê para mim aqui o versículo. Vou pegar o 11. O 10, minha querida. Lembra nações genética, tá? Nações genética, escola de Antioquia, literalidade do texto, 100%. Está escrito nações, é dele, tá? Alegoria Alexandria, tá? Temos que fantasiar e entender esse texto. Por favor, Mar, lê a partir do 10. O Gênesis 17 mesmo? É Gênesis 17, 10, por favor. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Certo. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Beleza, vai devagar no 12 agora, vai lá. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado. Tanto os nascidos em sua casa... Opa, devagar. Tanto os nascidos da sua casa, quer dizer, os seus. Por favor, Marcos. Quanto os que forem comprados de estrangeiros... Opa, peraí. Comprado de... Então, peraí. Já não é uma nação de Abraão, porque ele é estrangeiro. E Deus está falando de um pacto de aliança.
Prossiga, Amar, por favor. E que não forem descendentes de vocês. Opa! Matou a charada. Estão entendendo, irmãos? Nossa, a Bíblia do pastor está no fogo aqui. Da sua descendência, do gerado de você. Esse texto na próxima aula vai ficar mais claro, tá, irmão? Mas só para os irmãos entenderem a diferença de você ler na literalidade e você alegorizar o texto. Irmãos, não é isso em toda a Bíblia. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, é literalidade. Ninguém tira isso dele. Ninguém. Mas quando você pega um texto falando de nações, você tem que aplicar a literalidade, tem que aplicar a alegoria, porque logo em seguida, mais à frente, Deus vai falar, Abraão, não é só você e a sua nação, são os escravos, são aqueles que não fazem parte de você, mas está com você. Irmãos, nós somos judeus? Somos judeus? A não ser que tenha um aí que cortou o prepúcio, aí eu não sei. Mas não, né? Não somos, mas nós não pertencemos à fé de Abraão. Estão entendendo? Nós fazemos parte dessa nação, irmãos. Nós fazemos parte dessa nação. Por isso que é complicado só chegar e falar assim, ó, é só a nação de Israel. Só a nação de Israel. E não é só a nação de Israel, irmãos, porque vai além da biologia, vai além da genética, vai além dessas coisas. Vamos lá, irmãos. Rapidinho, vou falar o texto, aí você fala, rapidinho, tá? Ó, abram para mim, quem puder, Gálatas 3:6. Quem puder, obrigado, viu, Sandão? Depois Gálatas, quem lê Gálatas 6:3, lê até o 29. Opa! A Marília, rapaz, velho. Depois, por favor, quem puder, abra em Romanos 4. E quem conseguir, abram em Romanos 9. Por favor, conseguiram compreender? O primeiro é Gálatas 3, o segundo é Romanos 4, o terceiro é Romanos 9. Pode ser dividido, tá, irmãos? A Amar vai ler Gálatas 3. E eu tinha aquela famosa má educação de interromper, né? Eu sei que não pode, mas é porque... Pode falar, Gilmarinha. Irmã, tudo tem lá. Pode falar, minha querida. Vamos lá, é interessante sua pergunta, porque é o seguinte, uma vez me perguntaram assim, Rafael, por que os presbiterianos batizam criança? Isso foi um debate de 4 anos da faculdade, porque eu estudei numa escola presbiteriana. Tinha pessoas que só não se tornavam presbiteriano por causa do bendito batismo, que chama pedobatismo, tá entendendo? A presbiteriana, irmãos, a presbiteriana e a batista calvinista, eles batizam por aspersão, tá? Molhou o cangotinho aqui, tá batizado, tá? Vamos lá. Por que os presbiterianos batizam criança? Justamente por isso, irmãos. Eles acreditam que é uma forma representativa. Por que corta o prepúcio? Tem criança aqui, irmãos? Os irmãos sabem o que é o prepúcio? Todo mundo já sabe, eu não preciso falar, né, irmãos? É aquela pelinha lá que cortou, tá entendendo? O que acontece? Aquilo era uma aliança, era um modo de quando eles olhassem, eles reconheceriam que Deus tinha feito uma aliança com eles. Judeu, calma. Escravos, tudo isso, tá? O presbiteriano, ele acredita que como por ser uma aliança representativa, eles batizam criança por causa dessa representação. Do mesmo jeito que nós pegamos as crianças aqui e o pastor representa, consagra para a igreja. Tá entendendo? É isso. A diferença é essa, tá conseguindo compreender? Por que é isso? Eu trabalhei, irmãos, muito tempo em empresa de judeu. E até os urologistas falam que por você ter a membrana para trás, te previne de doenças. Está conseguindo compreender? Então, muitos acreditam que era uma forma de Deus estar também livrando. Vou pegar um exemplo claro. Acho que eu não tenho filho, mas tem filho que nasce com fimose. Não é isso? Com fimose, né? E é a mesma cirurgia. Só que ele não é judeu, coitado. Ele só operou da fimose, mas não é judeu. Por quê? A pelinha e cria doença ali, necrosa, tem tudo aquilo. Então, Deus também fez um meio de estar prevenindo eles de doenças, está conseguindo compreender? Mas não era esse o intuito era de aliança, está conseguindo? Era uma marca,
Para a gente poder assim dizer. Ô, Rafa, não é uma coisa também que eu vi no estudo que não podia ser desfeita? Se ele falasse alguma coisa tipo, Obrigado, Mar. tipo, que nem no estudo que eu vi, era uma coisa, você vai cortar o cabelo, mas... Vai crescer de novo, né? Mas o meu, não, então, nem nasce aqui, mais. essa situação não poderia ser desfeita. E também dali sai a descendência. Isso. Então, era uma representação nesse sentido. Obrigado, Mar. Eu de nem- não poder ser desfeita, é uma coisa que não tem como você voltar atrás. Eu nem Rancor, tinha me rancor. atentado. Também. Rancor. É uma coisa perpétua. Não tem Quer como falar aí, você Fê? voltar atrás em relação Ô, a Rafa, isso. eu- E dali que sai a descendência. Pode falar, eu Fê, acho. por favor. Não tá certo. Eu entendo também que é algo muito pessoal e íntimo, Rafa, esse tipo de aliança, porque é algo que ninguém vê. É. Somente a pessoa e Deus. O Aquilo homem. já representava Cristo. A aliança que Cristo ia fazer com todos. Aquilo não tinha como você ver. Era entre a pessoa e Deus. É isso aí. Então tem uma representatividade. Outro ponto, Rafa, que eu gostaria de Pode colocar falar, Fê. é com relação ao que você falou da... Aliança? Não, alegoria, né? É. Então, a alegoria, Rafa, se você depois puder trazer o sentido técnico, porque assim, eu acho muito complexo essa questão, porque tem muita gente que alegoriza texto ao seu bel prazer. Isso. Aí faz um salseiro só, Isso. cria heresia, porque, eu tenho essa regra de alegorizar. Só que, para você alegorizar, tem regras na própria Vamos lá. Bíblia que você, né? Deus abençoe sua vida, Fê. Irmãos, lembra que eu falo, nós somos eternos aprendizes. Senhor, pastor. É. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios, como, pois, me ouvirá Faraó? Tinha que cortar essa pele que prendia a língua. Ele tinha muitos... É interessante, pastor, pesado de língua, porque muitos teólogos acreditam que era gagueira, né? Ele também sofria de gagueira, por isso que ele tinha vergonha de falar em público. Lembra que Deus fala, não, você vai. Aí ele, pelo livre-arbítrio dele, falou, não vou, e ele acabou indo. Então quem manda é Deus. Tô brincando, isso é só para a gente... Tá entendendo? Então, assim, pastor, circunciso de língua. Os irmãos, lembra, na língua aqui tem essa pelinha também, não tem? E é interessante o que o senhor falou, o que o Fê falou. Irmãos, a respeito do alegorizar, obrigado, viu, Fê? Eu deixei assim, eu quero deixar bem claro isso. Infelizmente, irmãos, não estou falando mal da denominação, entende? Nem denominação. Quem sempre teve essa fama de alegorizar texto foi os pentecostais, tá? Eles pegaram muito essa linha de escola de Alexandria, que tudo tem que alegorizar. Que nem muitos pregadores vêm e falam, não, Davi, não sei o quê, em vez de ler na literalidade do que realmente o texto explica. Eu estou falando que tem coisas, irmãos, que você tem que aplicar no texto, senão você não compreende. Por exemplo, se nós estivéssemos na escola de Antioquia, aqui seria nações, pessoas do próprio Abraão. Só que logo em seguida, porque vamos supor que a gente está indo por partes, o próprio Deus já fala, não é só você, é você, os escravos e aqueles que não fazem parte da sua descendência. Então, assim, irmão, é proibido, com todas as regras, 100% alegorizar a Bíblia. Isso não existe, tanto que eu dou exemplo de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso não se alegoriza. Não tem como fantasiar isso. Não tem. É aquilo e pronto. Mas vai ficar mais claro um pouco mais à frente, quem lê os textos. Quem foi que leu a Bíblia de Gálatas, por favor? Ô, Mar, você vai ler do 6 ao 9 e depois o 29, tá, minha querida? Por favor. Considerem o exemplo de Abraão. Opa, olha lá. Desculpa, Mar. Eu sou assim. Desculpa, perdoa, irmãos. Ele creu em... Peraí, vamos lá. Tá. Considere-se o exemplo de quem? Abraão. Não, é Abraão, não é isso? Abraão. Então, Paulo estava falando de quem? Abraão. De Abraão. Vai lá, Mar, por favor. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo as Escrituras que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Olha lá, esse é o 8. Esse é o 8. Isso. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntos com Abraão, homem de fé. 29, por favor.
29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Opa! Bíblia interpretando Bíblia. Paulo está chegando e falando, peraí, olha que interessante. Não, todos nós que aceitamos a Cristo, automaticamente nós fazemos parte da nação de Abraão. Prossiga, irmãos. Quem abriu Romanos 4 aí? Romanos 4. Quem abriu, por favor? Romanos 4, 16, 17. 16 e 17. Vai lá, Mar. E depois, Romanos 9. Quem abriu aí, por favor, também. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas os que estão sob o regime da lei, mas também os que têm a fé que Abraão teve. Eita, Ele é o pai de todos nós. eita. Olha lá. Como- Irmãos, pode falar, perdão, pode falar, Mar. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Nossa. Irmãos, quem é que vivia sobre a lei? Moisés, mas os judeus. Quem vivia sobre a lei? Os judeus, irmãos. Não era eles que viviam. A Má acabou de ler. Os que viviam sobre a lei eram judeus. Mas agora não é mais sobre a lei. Olha que Paulo está falando. Má, por favor, repete aí o 8 rapidinho. Acabou? Não, acabou ainda não, né? Tem uns minutinhos aí. O 8? 8. Não, o Romanos. Você acabou Romanos 4, 16 e de... 17. Perdão, eu já estou... 16 primeiro, por favor. 16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, Certo. não apenas aos que estão sob o regime da lei. Pausa, isso. Quem é que estava sob o regime da lei, irmãos? Os judeus. Isso, Fê. Os judeus viviam nesse jugo da lei. Lembram disso, irmãos? E o próprio Jesus vai falar o seguinte, eu tive que cumprir a lei, porque vocês não conseguiram. Paulo vai falar isso em Romanos inteiro, vai falar assim, ó, a lei foi feita, mas nenhum de vocês conseguiram cumprir a lei. Por isso que Cristo veio. Por isso que Cristo veio. Então, assim, não é só os da lei. Agora é todos aqueles que fazem parte em Cristo Jesus. E agora, obrigado, Omar. Quem abriu Romanos 9, versículo 6? Vai lá, Ronaldão. E não pensamos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são... Opa, pausa. Olha que interessante. Não pense que a palavra de Deus falhou, porque nem todos que são de Israel são de fato... Israelitas. Opa! Prossiga, meu irmão. Nem por serem descendentes de Abraão, descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamado a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Rapaz, irmãos, é um judeu da tribo de Benjamim, que teve o primeiro rei de Israel. A tribo de Benjamim tem essa soberba, porque até hoje eles falam que Israel só teve rei por causa da tribo deles. É um benjamita falando o seguinte, nem todos de fato são de Israel. Nem todos de fato pertencem à nação de Abraão. Já deu? Já deu já? Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Os irmãos estão compreendendo, irmãos, como que a Bíblia, ela é a intérprete dela mesma? Nós só estamos falando aqui de nação. Olha aqui, ó. Serão muitas nações. Paulo, lendo este texto, aplicou Jesus Cristo no texto e falou, peraí, nem todos que de fato são de Israel é israelita.
que ele está querendo dizer? Nem todos que pertencem são aqueles que são salvos, que vão pegar a palavra. Não são. Só que o que acontece, irmãos? Hoje em dia existe no nosso meio, é isso que eu estou falando, eu vou terminar a aula para a gente aguçar a Paula que vem. Tem pessoas que acreditam que essa nação é a nação preferida de Deus e que Deus vai trabalhar com ela somente. Só que pela Bíblia não fala isso. A Bíblia está falando que não é de fato, nem todos. Quando é todos, irmãos, não é tudo. Se é todos, é uma parcela. E é um benjamita que está falando, não é o Rafael. É um cara que escreveu 13 cartas para a igreja. E ele está chegando e está aplicando Jesus Cristo no texto, está falando assim, ó, lá atrás, quando Deus prometeu para Abraão, ó Jerusalém, não é, ó judeus, não são só vocês os exclusivos. Vão vir outras nações que vão pertencer a esse rebanho também. Por isso que ele fala, nem todos são de Israel, nem todos são assim, irmãos, nem todos vão pertencer. E Paulo vai mais no profundo, falando, nem todos de genética é de Abraão. Ele mostra em Gênesis 3,15. 3,15 começa a promessa. Só que aí Deus procura ele procurou Abraão, e ele chegou para Abraão e falou, Abraão, eu vou fazer uma promessa. Irmãos, Deus não tem tempo. Senhor, pastor. Pode ler, pastor. Já acabou, né? Salmo 89, 34 diz, não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Opa! Irmãos, sabe qual é o problema? Existem duas classes que dividem essas coisas. Eu vou fazer isso, vai ficar mais... Nós vamos debater ainda mais na aula que vem, no versículo sobre terra e nação de novo. Porque assim, irmãos, os judeus... Os irmãos entendem, quando eu falo judeus, é Israel, tá? Eles entendem que eles são exclusivos. O Deus é dele, o Deus da promessa é ele, eles são o povo, eles são isso, eles são aquilo. De repente, irmãos, nasce o cristianismo. Muito mais à frente, existe uma parte do cristianismo que fala assim, agora não. Agora existe Israel e agora existe igreja. E os crentes começaram a ter o mesmo exclusivismo que os judeus também tinham. Então falaram assim, agora Deus vai tratar primeiro com a noiva e depois Deus vai tratar com Israel. Estão conseguindo compreender? Eles dividiram o exclusivismo, falando assim, uma coisa agora é a igreja, outra coisa é Israel. 600 anos depois, nasceu mais uma religião, que foi o Islã, falando assim, não, esse Deus é nosso, porque ele é o primogênito, Ismael. Então assim, foram 3 que se particularam individualmente. Aí o apóstolo Paulo chega e fala o seguinte, não existe mais judeus, não existe mais israelitas, não existe a noiva do Senhor, existe um povo. E pronto. Não tem Israel, não tem gentios, não tem grego, não tem islâmico, existe um povo, a qual Deus, através de Jesus Cristo, unificou este povo. Então a igreja não é exclusiva do Senhor, Israel não é exclusivo do Senhor, os árabes não são exclusivos do Senhor, nós somos um povo. Não existe exclusivismo para a igreja, irmãos. Não existe, não quer dizer que você é a noiva do Senhor, que ninguém toca em você. É errado isso. Se não fosse assim, não teria uma irmã nossa que deu testemunho no domingo passado que estava com câncer. Perdão, que estava, melhor, vamos profetizar. Eu sou ungido do Senhor, ninguém me toca. Quem falou? Quem falou? Vocês estão vendo a complexidade da palavra? Os próprios cristãos quiseram trazer Jesus para exclusivismo deles. Não, agora Deus vai trabalhar com a gente e depois Deus trabalha com Israel. Não, irmãos. Pelos versículos que nós lemos aqui, todos estão falando de Abraão, então não é um texto isolado, todos estão falando de Abraão, e todos estão falando que é a unificação dos povos. E isso que na próxima aula nós vamos ler Hebreus, que era uma carta destinada ao povo hebreu. Amém, irmãos? Eu me empolgo, né? Desculpa. Irmãos, a galera chegou, eu vou dar uma pausa aqui. Qual o versículo que nós paramos? No 4, né?
Versículo 4. Aí nós falamos do 10 e por aí em diante, né? Irmãos, posso pedir encarecidamente aos irmãos? Leiam, por favor, irmãos. Leiam até o 14, tá? Leiam até o 14, porque aí nós vamos destrinchar um pouco mais esse texto, tá bom? E aí nós conseguimos compreender mais essas coisas, tá bom, irmãos? Porque aí lá na frente Deus vai falar mais uma vez a Abraão e a palavra vai ficar mais clara. Mas os irmãos anotaram os versículos que nós pedimos para ler aqui? Gálatas, Romanos, os irmãos leram? Então tá bom. Eu quero agradecer aqui aos irmãos, parabéns a todos os irmãos que se dedicaram em ler a palavra do Senhor. Samuca, sua sala o pessoal escreveu latim? Latim? Na minha sala tem aluno que escreveu em latim, meu irmão. Filho, tirando, vai tirando, vai. Então assim, irmãos, eu agradeço, estudem, que nem graças a Deus o irmão Ronaldo está vindo agora também, o irmão também é um irmão que lê bastante a palavra de Deus. Estudem, irmãos, estudem, porque nós passamos quase 1 hora em apenas 4 versículos. 4 versículos, e poderia aprofundar ainda mais, porque eu não terminei as outras concordâncias. Tá entendendo? Então, obrigado também, Tia Anel, pessoal. Estudem, leem as promessas. E assim, irmãos, leem a Bíblia através da Bíblia. Não peguem pregadores de fora, não peguem... Irmãos, leem a Bíblia. Por exemplo, pega o Novo Testamento, pega o Antigo Testamento. Tudo vai fazer concordância. Tudo. A palavra de Deus não tem erro, irmãos. Não tem falha. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.